Olá, turma! Bom dia! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel Cristina e falaremos sobre variações linguísticas, variedades regionais. Vale lembrar que antes da gente compreender a variação linguística, a gente precisa compreender o que é língua e linguagem. Língua é o idioma que a gente utiliza dentro de uma comunidade, dentro de um povo, dentro de uma nação, com suas regras, seus signos e estruturas. A linguagem é a maneira com que a gente utiliza essa língua para transmitir uma mensagem. Pode ser verbal, utilizando palavras faladas ou escritas. Não verbal, onde não tem palavra nenhuma, somente sons, gestos, símbolos e desenhos e assim por diante. E a mista, que é quando se utiliza as duas anteriores juntas, onde tem linguagem verbal e não verbal na mesma mensagem. Esses tipos de linguagem ainda pode apresentar de maneira formal, quando precisa seguir a norma culta da língua portuguesa, a norma padrão da língua portuguesa, ou informal, que é mais essa conversa que a gente tem no dia a dia, no nosso dia a dia, no nosso meio de convívio social mais popular, como em casa, entre os colegas, na sala de aula e assim por diante. Compreendido isso, a gente vai para a parte de variações linguísticas. O Brasil é um território imenso, de dimensão continental. O Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal, dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E será que a gente iria falar da mesma maneira em todos os cantos do país? Uma nação com mais de 200 milhões de pessoas, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas? Acho que não. Haveria sim uma variação aí conforme o local em que a pessoa vive, em que a pessoa convive com outras. Aí vem as variedades regionais. Vocês já estão ouvindo a voz da professora já tem um tempo. Vocês observaram que eu tenho um jeitinho um pouco diferente de falar do que as pessoas que normalmente convivem aqui na nossa região? Pois é. Sabe por que isso? A professora não é pernambucana, a professora é paulista e ainda traz, mesmo tendo sido criada aqui, eu fui criada, vim para Pernambuco com 4 anos de idade, estou com 36, mesmo tendo passado 32 anos convivendo aqui, eu carrego muito do sotaque e da fala paulista, principalmente porque eu sou do interior de São Paulo, eu não sou da capital, porque a minha família é paulista e a gente fala muito dessa forma em casa. Então eu acabo misturando um pouquinho. Tenho influência daqui de Pernambuco, é óbvio, meus amigos são todos pernambucanos, mas ainda trago sinais de São Paulo. E essas variações, essas variedades, a gente percebe no nome de palavras, em algumas palavras que dão nome às coisas, no sotaque, que é o ritmo que a gente fala da nossa voz, da nossa entonação, na pronúncia de algumas palavras, inclusive nas expressões, nas interjeições. É o que a gente vai ver agora. Alguns exemplos de variações das interjeições. Antes da gente partir para isso aqui, precisamos compreender que interjeição é a classe de palavras que expressa algum sentimento, alguma emoção, como tristeza, surpresa, admiração, raiva, medo, susto, seja o que for. A gente vai utilizar as interjeições. Quando a gente fala que lindo, atenção, que susto, são expressões que demonstram emoções de cada um. Elas sofrem variação conforme a região do nosso país. Por exemplo, aqui em Pernambuco, nós utilizamos muito, eu espero que dê para vocês lerem, que tá bem clarinho. Nós utilizamos, falha nossa.
nós utilizamos o oxi. Deixa eu tentar. Oxi. Tá tão ruimzinho esse lápis, deixa eu fazer de azul mesmo. Nós utilizamos oxi. Sempre que a gente se admira, que a gente fica surpreso com uma oxi aqui em Pernambuco. Ou oxente, dependendo da região de Pernambuco. Porque essa variação regional pode acontecer dentro do mesmo estado. Se pegarmos pessoas do Recife e compararmos com a nossa fala aqui no interior, a gente vai perceber variação também. Mas, de regra geral, é dessa forma que acontece. Aqui em Pernambuco, a gente se espanta e faz, oxi! Já quando esse espanto é em Minas Gerais, eles utilizam uai. Uai é uma variação de lá, certo? Não, eles não falam oxe, eles falam uai. No Rio Grande do Sul, eles falam bah, né? É o tipo de espanto deles. Bah. Então vejam que 3 estados, todos os estados têm um, mas 3 estados diferentes, 3 interjeições para espantos diferentes. Pernambuco, oxi. Minas Gerais, uai. Rio Grande do Sul, bah. Até a entonação modifica, mas isso a gente vai ver aqui no sotaque. Aí a gente vai para a parte de vocábulos, ou seja, são palavras. Vocábulo é palavra. E quando se diz respeito a nome das coisas, dos objetos, também tem essa variação. Vocês sabiam que charque, o nosso charque, a nossa charque, alguns chamam a, mas é o, que é o produto. O charque, ele tem variação também. Charque é falado aqui em Pernambuco. Algumas regiões do Nordeste, como alguns locais do Ceará, chamam de jabá. Em São Paulo é carne seca, mas é o mesmo produto, é o mesmo charque, aquela carne salgada, maturada, que a gente utiliza para comer com cuscuz, para comer com macaxeira, que é uma delícia. Outro tipo de vocábulo, o munguzá. O nosso munguzá, o nosso munguzá, em São Paulo, em Goiás, em Minas Gerais, é chamado de canjica. Mas, professora, como assim canjica? Canjica é outra coisa, é como aquele mingauzinho de milho. Pois é, a canjica deles, que a gente chama de canjica, para eles é curau. Ou seja, nós chamamos de canjica, eles chamam de curau. Variação regional. Isso acontece com a abóbora e o girimum, isso acontece com a mandioca, que aqui é macaxeira, em São Paulo é mandioca, no Rio de Janeiro é aipim, e assim por diante. Esse fenômeno acontece porque o Brasil é um país muito grande e é impossível, a língua ela sofre transformações. O nosso idioma ele não é estático como um cálculo de matemática. O mesmo cálculo de matemática que é feito aqui é feito no sul, é feito do outro lado do mundo. Mas a língua não, o idioma não. Ele sofre influência da sociedade, do tempo em que está sendo falado, do local em que se fala, da cultura que se vivencia. Tudo isso acaba influenciando na língua. Em questão das regras gramaticais, são as mesmas. Como eu falei aqui sobre a classe de palavras interjeição. A interjeição vai ter a mesma função, mas as palavras que são utilizadas em cada região, nesse caso aqui, essas sim sofreram influência do local. Mas outras interjeições como que susto, atenção, essas não. São comuns em todo o território nacional. Talvez modifique no sotaque, como a gente vai ver daqui a pouco. Aí a gente vem para a parte de pronúncia. A pronúncia está diretamente relacionada ao fonema. Lembra que na aula que a gente teve sobre letra e fonema? Pois é,
Letra é a representação gráfica, como aqui a gente está vendo. Vocês lendo o que está no quadro, vocês estão lendo as letras. Mas quando eu pronuncio essas palavras ou cada letra, vocês escutam o fonema. A letra não tem variação, mas o fonema, o som delas, sofre sim variação. Como é o caso do fonema O, da letra O e da letra E. Ela sofre variação. Quando a gente vai falar as vogais aqui em Pernambuco, a gente fala A, E, I, O, U. Não é verdade? Em São Paulo, eles falam A, E, I, O, U. Vejam que a letra O passa a ser O, como se tivesse um chapeuzinho, e a letra E passa a ser E, como se tivesse um chapeuzinho. Ok? Também em relação ao som delas dentro da palavra. A gente, quando vai pronunciar a palavra menino, é menino. Quando a gente vai pronunciar a palavra menino, aqui quando a gente fala rápido, a gente fala mais menino. A gente pronuncia como se o E fosse I e o O fosse U. Né? A gente fala menino, é uma variação linguística. No Paraná, não, eles falam menino, certo? Sai o som das vogais sem haver essa alteração. Aqui em Pernambuco, a gente fala leite, leite. Lá no Paraná é leite, leite. Isso é variação, a variação na forma de pronunciar, nas pronúncias. Acontece também com os fonemas R's. Com os fonemas R's no meio da palavra, o R, por exemplo. A palavra carne, carne, que aqui em Pernambuco, na maioria dos estados nordestinos, pronunciam assim, carne, ok? Em São Paulo, na minha terra, lá onde eu nasci, pronuncia carne. Tanto aí eu falo carne com vocês, para facilitar a compreensão. Mas em casa eu falo carne, até porque meu marido também é paulista. Então assim, ó, carne. Pernambucano fala carne. Paulista fala carne. Paranaense fala carne. Olha a diferença do R, ó, carne. Houve também variação. Compreenderam? Com o S. Vamos supor aqui. Biscoito. Biscoito. A palavra biscoito. Alguns locais, como o Rio de Janeiro, fala biscoito. Minas Gerais é biscoito. Certo? O S no Rio de Janeiro ganha o som de X. No Recife, na capital, é biscoito também. É como se tivesse um X. Então, cada região interfere, interfere não, mas varia na forma de falar por conta da cultura local. Por que no Rio de Janeiro fala biscoito? Por influência da família real, que em 1808 desembarcou lá no Rio de Janeiro, veio de Portugal, Dom João VI e sua família toda. E em Portugal se fala mais ou menos dessa maneira, fala português, mas o dialeto deles lá, que o dialeto é a maneira deles falarem, tem esse som, biscoito, biscoito. Se a gente escutar um português falando, a gente vai perceber que esse S se assemelha muito com o som de X. E aí os cariocas acharam bonito a maneira de falar da família real e tentavam se aproximar, se sentir próximos à família real, digamos assim, copiando a maneira de falar, ok? Já os paulistas, mineiros, eles têm um S mais leve, mais suave, né? Falando biscoito, embora biscoito é o nome do doce, né? A base de farinha, é uma variação de vocábulo. No Rio de Janeiro, em São Paulo é bolacha que fala. Mas no interior esse S é mais leve, assim, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, por influência já britânica, assim, dos ingleses, dos japoneses, dos alemães, que foram os colonos que foram viver mais ao interior. E por fim, a gente vem para a parte do sotaque. O sotaque é a entonação que a gente dá. Se eu falar para vocês
uma frase do tipo: nossa, que bonito. Uma interjeição. Nossa, que bonito. Aqui em Pernambuco a gente fala: nossa, que bonito, que arretado, né? Mas assim, aberto, o som é mais aberto e é mais rápido. Em Minas, você fala: nossa, mas que bonito. É um pouquinho mais anasalado, né? O som sai um pouquinho mais pelo nariz e é um pouquinho mais lento. Em São Paulo, fala: nossa, mas que bonito, né? É um pouquinho mais puxado e assim por diante. Então, são os sotaques. Como eu falei da carne, 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 vai ter diretamente a pronúncia dos sons e a entonação, o tom com que a gente fala. Por exemplo, eu tenho família em Goiás, a família da minha mãe é uma família goiana. Então, eles falam bastante, bem semelhante assim com os mineiros. Eu tô tentando imitar. Fala bem parecido com o pessoal lá de Minas Gerais, é mais cantadinho, mais anasalado, né? Em São Paulo, eles falam mais bem puxadinho, assim, principalmente no R, lá no interior, na minha terra, né? Se eu fosse falar, se eu fosse criada, tivesse sido criada lá, eu falaria assim: nossa, mas o portão ainda tá fechado, certo? E aqui em Pernambuco, a gente tem um ritmo de fala mais rápido, porque eu me considero pernambucana de coração, embora eu tenha nascido em São Paulo, mas meu coração é pernambucano. Então, o ritmo é mais acelerado, a gente fala com o som dos fonemas, pronuncia o som dos fonemas de maneira mais aberta e fala, como eu falei agora há pouco, bem mais rápido do que em outros locais do país. Mas, professora, o que isso tem a ver com o conto popular? A gente precisa relembrar que o conto popular fala muito a respeito da cultura de um local. Se é a cultura de um local, a maneira com que se fala influencia nos vocábulos, nas pronúncias, nas interjeições utilizadas, no sotaque. Por que, professora, influencia? Como eu posso dizer, o conto popular é uma narrativa oral, ela é passada de pai para filho, de neto, de avô para neto, de forma oral, a oralidade. E a maneira com que a gente passa, a gente vai utilizar essas variações sem querer, porque é o costume no local, é a cultura do local. Observem e procurem pesquisar aí contos populares das 5 regiões do país e vocês vão ver o quanto talvez o mesmo conto possa sofrer variação regional dentro desses 4 tópicos, desses 4 pontos. Espero que vocês tenham entendido. Bora para a tarefa. No próximo vídeo eu vou explicar como faz.